Mark Twain, escritor e humorista norte-americano, dizia para nunca deixar para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Brincadeiras à parte, como é que a procrastinação pode ser algo bom? Pois é, eu também tinha essa mesma dúvida que você pode estar tendo agora. Até eu descobrir que grandes pessoas do calibre de Leonardo da Vinci e Martin Luther King Jr. eram muito competentes em procrastinar. Fica comigo até o final deste vídeo e eu vou te contar mais a respeito. Eu sou Arthur Cavaleiro, do iCarreira. Sou Master Coach certificado desde 2013, practitioner em programação neurolinguística e executivo de vendas e marketing multinacionais por quase 20 anos. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Antes de seguirmos adiante, eu gostaria de destacar que não estou aqui colocando no mesmo bar todos os procrastinadores. Há procrastinadores com P minúsculo e procrastinadores com P maiúsculo. Há pessoas que têm uma procrastinação dentro da normalidade e outras que já passaram um pouco do ponto e necessitam de ajuda especializada. Neste vídeo, estou tratando do primeiro caso, ou seja, com P minúsculo. É interessante notar que, historicamente, a procrastinação não era vista como algo ruim por gregos e romanos. Como disse Frank Partnoy em seu livro Como Fazer a Escolha Certa na hora certa, os líderes mais sábios abraçavam a procrastinação e basicamente ficavam contemplando e pensando, só tomando alguma ação quando absolutamente necessário. Essa noção moderna, negativa para a procrastinação, veio depois da era dos puritanos, que eram pregadores britânicos, e dos seus sermões, quase sempre contrários à procrastinação. O livro Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, de Adam Grant, foi em primeiro lugar na lista do The New York Times e traz um capítulo inteiro muito interessante sobre a procrastinação. Adam Grant é bacharel em psicologia por Harvard, com PhD pela Universidade de Michigan e se tornou professor da Wharton. Para início de conversa, Grant identificou que as pessoas originais que realizaram ou ainda realizam grandes feitos na vida possuem experiências interiores muito parecidas com as nossas, ou seja, elas sentem os mesmos medos e apresentam as mesmas dúvidas que nós temos. O que as faz diferentes é que, mesmo convivendo com essas dúvidas e esses medos, elas resolveram partir para a ação. Elas têm consciência de que fracassar lhes traria menos frustração do que nem tentar. Grant desmistificou crenças comuns sobre o momento ideal, mostrando os benefícios inesperados de adiar o início e a conclusão de uma tarefa. Ele discutiu por que a procrastinação pode ser tanto uma virtude quanto um vício. A verdade é que a procrastinação pode ser simplesmente um tempo para pensar melhor e amadurecer as ideias. Em 1927, a psicóloga russa Bluma Zygarnik mostrou que as pessoas param de pensar numa tarefa uma vez que ela foi concluída. Porém, quando a mesma tarefa foi interrompida ou deixou de ser concluída, aquela mesma tarefa fica latente em nossa memória, fazendo com que a nossa mente divague sobre ela. É aí que muitas vezes mora a criatividade. Falando em criatividade, Adam Grant comentou também que o tempo que Steve Jobs estava adiando ou considerando possibilidades era um tempo muito bem gasto, permitindo que ideias divergentes fossem trazidas para a mesa. Isso é justamente o oposto de seguir de cara com a opção mais convencional, ou mais óbvia, ou mais familiar. A criatividade não pode ser apressada. Leonardo da Vinci, um dos maiores inventores da história, era um grande procrastinador. Ele começou a pintura da Mona Lisa por volta de 1503 e só foi concluir próximo da sua morte, em 1519. Os críticos dele, então, por incrível que pareça, até o Da Vinci tinha lá os seus adversários. Bom, os seus críticos achavam que ele estava perdendo tempo com as experiências óticas e outras distrações que o impediam de concluir os seus quadros. Mas essas distrações foram fundamentais para imprimir a marca dele na história da arte. Fora a Mona Lisa, Da Vinci gastou cerca de 15 anos desenvolvendo ideias para outro de seus quadros, A Última Ceia. Por mais que ele se irritasse constantemente com a própria procrastinação, tá vendo só como não é só você e eu que ficamos chateados com a procrastinação? Da Vinci sabia que a originalidade não podia ser apressada. Ele percebia que os gênios às vezes realizam mais quando trabalham menos, já que eles estão pensando em inovações e maturando as ideias. Sem dúvida que uma diferença brutal entre Da Vinci e um procrastinador sem sucesso é que Da Vinci enfrentava sua tendência à procrastinação, realizando seus projetos. Acredito que fica aqui uma dica a todos nós que sofremos em maior ou menor grau do mesmo problema. A questão é, em meio às dificuldades e adiamentos, não desistir, não desanimar, mas simplesmente persistir. Não é porque você caiu que não possa se levantar. Não tenha medo e nem vergonha de cair. Tenha medo e vergonha de não se levantar, de permanecer caído e prostrar
frustrado. A vida está longe de ser uma linha reta rumo ao sucesso, como muitos insistem em acreditar. Além de dar o tempo necessário para gerar ideias inovadoras, a procrastinação tem o benefício de nos permitir o improviso criativo. Em um dos discursos mais famosos da história norte-americana, o presidente Abraham Lincoln, em Gettysburg, com apenas 272 palavras, redefiniu a guerra civil como uma luta pela liberdade e igualdade. Apesar de ter sido convidado para o discurso 2 semanas antes, Lincoln tinha escrito apenas metade dele antes da viagem a Gettysburg. O secretário de Lincoln, John Nicolay, disse que Lincoln estava apenas seguindo o seu já conhecido método de organizar os pensamentos e maturar as suas frases mentalmente, até que tomasse uma forma satisfatória, quando então ele as escrevia. E foi assim que Lincoln escreveu o último parágrafo somente na noite da véspera, e só o finalizou na manhã do discurso. O que muitos não sabem é que talvez um dos discursos mais famosos do século passado, de Martin Luther King Jr., também foi inspirado pela procrastinação do autor famoso. A frase "eu tenho um sonho" não constava do seu discurso escrito. Embora a marcha em Washington pelo trabalho e liberdade, em 63, tivesse sido anunciada para a imprensa 2 meses antes, King só começou a escrever o discurso depois das 10 horas da noite da véspera. Ele trabalhou a noite inteira e sabia da importância da oportunidade, já que era aguardada por uma multidão de mais de 100 mil pessoas. Na realidade, foram 250 mil pessoas e outros milhões de telespectadores. Ele sabia que precisava ser inspirador. Enquanto caminhava até o púlpito para o famoso discurso, ele ainda revisava mentalmente as suas palavras. Minutos antes de falar, ele estava ainda cortando frases e rabiscando outras. O discurso dele começou, e quando já durava 11 minutos, Mahalia Jackson, sua cantora preferida, gritou para que King falasse para as pessoas sobre o seu sonho. Então, seguindo a recomendação, ele compartilhou o sonho. E o ponto é que King adicionou tanto material novo ao texto original que o tempo da sua fala praticamente dobrou. Ele pode ter postergado a redação do seu discurso mais famoso, mas ele tinha um leque de experiências e riqueza de material ao qual podia fazer referência a qualquer momento. Só no ano do seu discurso em Washington, ele deve ter viajado 450 mil quilômetros e feito mais de 350 discursos. Fora isso, ele já havia falado desse seu sonho em novembro de 62. E desde então vinha falando do assunto com frequência, ou seja, ele já tinha um repertório. E a pergunta que nos fazemos é se o discurso teria tido a mesma repercussão se ele não tivesse improvisado. Para concluir, podemos perceber que as pessoas mencionadas ao longo do vídeo não se deixaram abater pela procrastinação e nem pela ansiedade, mas elas souberam usar a calma, a paciência, a persistência e a própria procrastinação como ferramentas para melhorar o seu produto, serviço ou invenção. Realmente fica claro que elas souberam não somente conviver com a procrastinação, mas até fazer bom uso dela, não deixando de prosseguir e continuar com suas atividades. O arrependimento em não fazer algo é muito maior do que o arrependimento em fazer e não dar certo. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, por favor, além de curtir e se inscrever no canal, deixe o seu comentário para a gente ir se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.